Nossa atividade durante o dia, como todos estão com a programação, será dividida em algumas explanações que vão mostrar o porquê da importância de nós termos um código de ética médica para o estudante de medicina. Na parte da tarde, nós teremos a apresentação do que a gente chama de minuta do código, porque não é o código definitivo. A gente vai ouvir um pouco também as considerações após essa minuta, e, posteriormente, teremos algumas simulações de alguns casos. Então, gostaria de convidar agora, para me auxiliar aqui na condução da mesa, o acadêmico que é do meu querido Piauí, que também nos ajudou bastante na confecção dessa minuta, o acadêmico Lucas Martins Teixeira. E anunciar que já está aqui ao meu lado também o nosso palestrante, nosso queridíssimo presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Correa Lima, que proferirá a palestra com o tema Ética para os Futuros Médicos. Esquerda. Direito avança. Okay. Mais uma vez, os meus cumprimentos a todos. É uma honra poder fazer uma exposição no início desses trabalhos de um fórum, como foi reiteradamente colocado, de muita importância aos nossos interesses, não só do aprendizado da medicina, mas da própria prática médica em si. Ética para os futuros médicos se constitui na formação necessária para que haja compreensão dos verdadeiros valores, para que se possa discernir entre os falsos e os verdadeiros valores, não só da profissão médica, mas da própria vida, que não são, naturalmente, esses verdadeiros valores, os materiais. São valores que podem ser expressos pelo amor, pela beleza de sorrisos inocentes, pela alegria de viver em paz, do carinho familiar, como nessa foto que é uma foto da minha filha e de um dos meus netos. É exatamente esses valores, são esses valores que nos trazem aquilo que se fala como felicidade. Não somos conquistas de posições, de condições econômicas, de bens materiais, patrimoniais. Esses são os verdadeiros patrimônios da vida. E isso é fundamental dentro de uma atividade que se dedica à preservação da saúde, da vida, da dignidade do ser humano. Com essa certeza e convicção, certamente que os médicos, naturalmente, terão o retorno daquilo que plantam. E certamente passarão por sua vida profissional com grandes construções de amizade, que começam, na verdade, de uma forma intrínseca à profissão, já na escola médica, no aprendizado da medicina. A amizade entre os estudantes, uma amizade que é desenvolvida ao longo de anos e que certamente será multiplicada com muitas outras conquistas durante toda a vida profissional. Além disso, a ética para o futuro médico precisa oferecer capacitações para resiliência, para resistências, para enfrentar os desafios e até mesmo aqueles que estão dentro de uma perspectiva já anunciada há tantos milênios atrás por Hipócrates,
quando alertou os seus discípulos de que seriam julgados pelas causalidades do destino. Como agora, há pouco, aconteceu aqui, em nosso meio, em 3 recentes episódios de injustas acusações aos médicos brasileiros, que foram registrados pela mídia, com forte impacto no seio da classe e grande repercussão na sociedade, por terem como protagonista o ministro da Saúde, Ricardo Barros, engenheiro e deputado federal filiado ao Partido Progressista, PP. O ministro anunciou nos estados do Paraná, Acre e no Distrito Federal o controle por biometria nos postos de saúde da rede pública de todo o país, na intenção de uma maior produtividade dos médicos. Cometeu um erro imperdoável em seus discursos, ao dar destaque a uma frase polêmica, abro aspas, vamos parar de fingir que pagamos os médicos e os médicos têm que parar de fingir que trabalham, fecho aspas. Diante de críticas, a inconsistência de seus discursos transformou os jornalistas em bodes expiatórios, acusando-os de distorcer o sentido de sua frase, por colocá-la fora de contexto, esquecendo-se que a expressou por 3 vezes e que os seus termos assertivos são de interpretação filológica ou gramatical. Maquiavel classificou os homens em 3 tipos: aqueles que conseguem compreender por si só, os que só conseguem entender o que os outros compreenderam, e aqueles que não conseguem compreender por si só e não conseguem entender o que os outros compreenderam. O ministro não se enquadra nestas 2 últimas categorias. Elabora as suas mensagens com plena compreensão do que transmitem. Portanto, trata-se aqui de uma frase de efeito, que desvia a atenção sobre a precariedade da saúde pública, onde falta tudo ou quase tudo, e ocorre com frequência a designação aos médicos da representação não autorizada do Criador nas escolhas de Sofia, as mesmas escolhas entre os náufragos daquele que ocupará o último lugar disponível no escaler da vida. As mortes evitáveis e as sequelas irreversíveis de milhares de brasileiros por falta de condições de trabalho ao médico têm sido escondidas com a cumplicidade do silêncio ou de polêmicas impertinentes que impedem a nítida visão da incompetência administrativa do Sistema Único de Saúde, SUS. Na linha das explicações desprovidas de razão, com simples análise de números, apresentou dados do Banco Mundial como alicerce para os seus argumentos de que o número de consultas por médico no Brasil é 1,5 vezes menor do que a média dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Olvidando-se que os dados foram retirados do exercício da medicina em condições ideais de trabalho. Na maioria das nações que integram a OCDE, Inglaterra, Portugal, França, etc., os médicos têm excelentes carreiras nacionais e os cargos da gestão de serviços e programas de saúde não são de livre provimento dos políticos de plantão. Por isso, não são utilizados para a satisfação de interesses pessoais ou eleitorais, em detrimento da proficiência administrativa. Em geral, no âmbito dos países membros da OCDE, os médicos têm o que falta em muitos postos de saúde brasileiros: cadeiras, macas, toalhas e pias para lavagem das mãos, banheiros para deficientes físicos, salas para esterilização de materiais e expurgo de lixo, equipamentos, medicamentos e insumos imprescindíveis aos atendimentos. Considerando essas carências, pode-se concluir pela maior produtividade dos médicos brasileiros.
ainda em meio aos conflitos gerados pelas gratuitas provocações aos médicos, tem sido divulgada por Ricardo Barros a economia de 3,5 bilhões em sua gestão ministerial, sem mencionar que, de uma dotação orçamentária de 121 bilhões ao Ministério da Saúde no ano passado, deixou de aplicar 6 bilhões, dos quais 2 bilhões destinavam-se aos investimentos e o restante ao custeio. Os problemas do SUS são crônicos e não serão resolvidos com propostas casuísticas. As suas soluções exigem política de saúde como política de Estado, competência gerencial, planos de cargos e salários em carreiras estruturadas e compartilhadas pelo Poder Executivo, recursos humanos valorizados, melhor orçamento, sistema de controle e avaliação rigoroso, descentralização regional, auditoria social independente e capacitada. A reforma tributária, entre outras relevâncias, tem papel preponderante nas adequações do SUS. Na vigência da Carta Magna de 1988, a União concentrou em seus cofres a maior parte da carga tributária e reduziu os seus encargos. Os demais entes federativos, estados e municípios, estão mais onerados, empobrecidos, endividados e subservientes ao Planalto Central. As caravanas de governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais de saúde à esplanada dos ministérios são notícias rotineiras. De pires na mão, as autoridades agradecem ínfimos percentuais do que deveriam receber por direito. Assim, o país encontra-se com um pacto federativo utópico e mais vulnerável às alianças político-partidárias feitas de modo argentário e às ações corporativas predatórias do bem comum. Na persistência desse cenário de violências, desvios do erário, humilhações e desassistência à saúde pública por omissão do Estado, a classe médica, mais uma vez, unida aos interesses da imensa maioria da população brasileira, que defende o SUS, voltará às ruas no dia 3 de agosto, em um movimento de protesto popular denominado, abro aspas, Fora Barros, fecho aspas. Na defesa da saúde, a causa pública mais essencial e reivindicada, de modo coerente ao exercício de cidadania, no mais elevado patamar da consciência, repudiando a inércia das autoridades sanitárias e o descaso com a dignidade humana. Apesar das nossas relações sociais contemporâneas, que fazem lembrar as históricas narrativas do período de interregno da antiga Roma e dos estigmas jogados contra os médicos, os seus compromissos vocacionais, sustentados com angústias, sofrimentos e depressões, são afirmados pelo povo em pesquisa de opinião pública. No final do ano de 2016, em pesquisa do Instituto Datafolha, os médicos brasileiros continuaram no topo do ranking das classes profissionais com mais crédito ou de maior confiança perante a população. Por sua vez, com honrosas exceções, a classe a qual pertence o ministro da Saúde, a dos políticos, ficou situada, infelizmente, no último lugar. A voz do povo fala a verdade. Situações como essas, nós estamos acostumados, não só os médicos, os futuros médicos, em grande representação aqui presente, sabem que é o dia a dia de um profissional da medicina na área da saúde pública brasileira. E precisam, naturalmente, ter uma formação ética muito sólida para poder, com resiliência, ultrapassar os desafios e continuar na manutenção dos seus compromissos.
O SUS, ordenado na Carta Magna de 1988, ainda é, na prática, muito distante daquilo que se institui em nossa matriz valorativa jurídica. É um sistema único, 28 anos, uma das maiores políticas públicas e sociais do mundo, oferece serviços a cerca de 150 milhões de brasileiros, com bases legais fixadas na própria Constituição citada, nas leis 8080 de 90 e 8142 de 90, ainda em normas operacionais e decretos editados pela Presidência e pelo Ministério da Saúde. É um programa que tem êxitos. 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 98% do mercado de vacinas movimentada nesse sistema, 1,4 bilhão de consultas médicas, 19 milhões de procedimentos cirúrgicos, 11,5 milhões de internações, 3,1 milhões de procedimentos de quimioterapia, 4,2 milhões de cirurgias e 56,7 mil transplantes de órgãos, tecidos e células, ainda com 2,3 milhões de partos. São números representativos e muitos elogiados no mundo inteiro, como o programa de transplante, as nossas vacinas, o tratamento anti-AIDS. Mas o que os brasileiros falam sobre o SUS? Reclamam, 54% dos serviços de saúde são péssimos ou ruins. Avaliam como regulares e 33% avaliam como regulares e 6% como bons ou ótimos. 43% dos entrevistados acham que a saúde deve ser prioridade para o governo federal. Mais da metade dos brasileiros atendidos no SUS relatam ser difícil, muito difícil, conseguir o procedimento desejado. Como principais problemas, vem o tempo de espera, o baixo número de equipes e a falta de estrutura de organização. 70% dos entrevistados dizem que o SUS não é bem administrado e que não consegue atender bem a todos em igualdade de condições. 70% não dizem que os médicos fingem que trabalham. Dizem que faltam condições e que não é bem administrado o SUS. Como foi citado, a pesquisa do Datafolha, os médicos estão no topo do ranking de crédito ou confiança da população brasileira. Dentre os problemas que interferem na atuação dos profissionais do SUS, de acordo com a pesquisa, vem, em primeiro lugar, a falta de condições de trabalho, os baixos salários, corrupção na área da saúde, má gestão da saúde pública, acesso a exames, falta de fiscalização do governo, falta de clínicas e hospitais, poucos leitos para internação, dificuldade de acesso a ambulatorial e também a novas tecnologias, falta de uma carreira de Estado. 4% pertencem àquelas duas últimas categorias que Maquiavel instituiu, que já foram citadas. Falta de equipamentos nos postos de saúde é um outro problema detectado pelo Conselho Federal de Medicina e regionais de medicina em fiscalizações. Foram visitados 2.936 postos de saúde, uma rede que se mostrou sucateada. Entre destaques das carências ou faltas estão a falta de conservação e higiene nas instalações, a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, acúmulo de sujeira e não tratamento do lixo hospitalar, desabastecimento de medicamentos e insumos, falta de privacidade e confidencialidade, inexistência de equipamentos fundamentais para o trabalho médico e para o atendimento de emergência. Estes relatórios, mais de 15 mil páginas, foram entregues na semana passada ao ministro da Saúde. Nos ambulatórios, centros de saúde, CAPs, PSFs, equipe de saúde de família e UBS, para exemplos, vamos citar unidades com até 100 consistências. Como os senhores estão vendo, muitas. Unidades com mais de 100%,
de inconsistências, de 100 de inconsistências a partir de 101,66. Falta de negatoscópio, oftalmoscópio em números representativos de unidades. Faltam toalhas, sabonete, pia ou lavabo, em números muito significativos de unidades também. Em unidades que teriam a finalidade também de atender às urgências, faltam desfibrilador, aspirador de secreções, cânulas, ou seja, materiais básicos para um atendimento emergencial. O déficit de número de leitos é uma outra realidade. Em 2010, o SUS dispunha de 335,5 mil leitos. Em 2015, apenas 312 mil. Uma redução de quase 24 mil leitos, com uma perda de 13 leitos por dia. As especialidades mais afetadas no território nacional foram a pediatria cirúrgica, a psiquiatria, a obstetrícia e a cirurgia geral. O SUS possui 20.173 leitos de UTI, metade dos 40 mil existentes no país. Existem leitos desse tipo em apenas 10% dos 5.570 municípios. Uma distribuição muito desigual. O SUS tem 0,99 leitos por 10 mil habitantes, leitos de UTI, enquanto que a rede não SUS possui 4,5 leitos por 10 mil habitantes, quase 5 vezes mais. Dificuldades no atendimento oncológico também é outro destaque negativo. Enquanto que a lei determina que o primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna comprovada estabelece prazo para o início, como diz no artigo 2º desta 12.732 de 2012, o paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único. Ora, os cânceres de próstata, por exemplo, levam 6 meses ou mais para conseguirem ser operados, quando as metástases já estão pelo corpo inteiro. A fiscalização do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, com o seu representante aqui presente, o doutor Sidney, Conselho Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, mostra que 32% dos casos não têm tratamento iniciado na confirmação do diagnóstico. 43% dos quimioterápicos não são garantidos para o tratamento completo, inclusive aqueles que estão nas listas do SUS. A falta de financiamento do Estado é uma outra realidade. Para a Organização Mundial de Saúde, os países com acesso universal, o Brasil é o que tem a menor participação do Estado no financiamento da saúde. A participação do Estado é de 48,2%. Há um consenso universal de que só se pode falar em Sistema Único de Saúde quando a participação do Estado é, no mínimo, de 70% do gasto sanitário total. Estamos abaixo até mesmo da Argentina, que aplica 67%. Em 2014, os governos em níveis federal, estaduais e municipais aplicaram diariamente cerca de R$ 3,89 per capita para cobrir as despesas públicas com a saúde dos brasileiros. Em valores de julho de 2017, isso corresponderia a $1,23. Em 2014, apenas 6,8% do orçamento público brasileiro foi destinado à saúde. O cálculo levou em conta a soma das despesas da União, dos estados e municípios. Trata-se do pior desempenho neste item registrado desde 2010. De 2013 a 2014, a queda do índice foi de 4%. Em comparação com o número de 2010, o recuo chegou a 32%. A proporção brasileira é a terceira pior entre os 35 países que compõem o continente americano, à frente apenas do Haiti e da Venezuela.
e está abaixo da média mundial, fixada em 11,7%. Mais uma vez, voltamos a denunciar, a falar em nome daqueles que não têm voz. 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Fim de contingenciamentos e cortes orçamentários com a garantia de execução plena dos recursos disponíveis. É um compromisso que se exige. Estabelecimento de uma política de financiamento para o SUS que contemple suas diretrizes e princípios com serviços de qualidade. Aumento da participação do Estado no gasto sanitário total do país em percentuais compatíveis com os de outras nações, que possuem sistemas de saúde de acesso universal. Qualidade é o outro calcanhar de Aquiles da atual gestão do Ministério da Saúde. O princípio da economicidade não pode colidir com o princípio da eficiência, como, por exemplo, na compra da Leuginase, uma droga chinesa que, de acordo com especialistas e cientistas de reconhecimento internacional, não pode ser usada sequer na pesquisa em seres humanos. Qualificação dos gestores nas esferas estadual, federal, municipal, fortalecimento do monitoramento, controle e avaliação de resultados, combate à corrupção na saúde. A CGU apontou distorções ou uso irregular de recursos públicos na saúde em valor superior a 15,9 bilhões ao longo dos últimos 14 anos. Fortalecimento das políticas públicas em todos os níveis, na baixa, média e alta complexidade, com reestruturação da rede do SUS, maior oferta de leitos, equipamentos, insumos, medicamentos, integralidade das ações. E carreira de Estado para os profissionais, particularmente para os médicos brasileiros, como aquela que está proposta numa emenda constitucional 454 de 2009, pronta para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Essa carreira é bom para a saúde e é bom para o Brasil. Tem características como vínculo com o Estado, com ingresso para concurso público, regime de dedicação exclusiva, sem outro cargo, função pública, salvo magistério, previsão de ascensão funcional, remanejamento, remoção, acesso a programas de educação continuada, remuneração condigna com a função. Essa ética do futuro egresso, na verdade, é aprendizado, acervo de conhecimentos para a continuidade da sua vida profissional, com ética. Com uma ética que, ao longo da evolução histórica e filosófica da humanidade, está submetida ao processo dialético entre a tradição e a ruptura, que traz profundas modificações, em adequações em clássicos e seculares conceitos hipocráticos. Hoje, avançamos. O paternalismo hipocrático assume uma perspectiva de um paradigma benigno humanitário. Como disse o Dr. Francisco Álvaro da Costa, ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, na apresentação, em 88, do então novo Código de Ética Médica. Entende-se por saúde não a ausência de doença, mas a resultante das adequadas condições de alimentação, habitação, saneamento, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acessos a serviços de saúde. A medicina, enquanto profissão, tem por fim a promoção, preservação e recuperação da saúde, e seu exercício é uma atividade eminentemente humanitária e social. Isto faz parte, isso é parâmetro, circunstâncias clássicas de um paradigma benigno humanitário, que, para ser implementado, precisa do médico, além da perícia, além da diligência, precisa da prudência, da humildade, da compaixão e da justiça. Prudência como uma coragem aristoteliana, um ponto de equilíbrio entre a covardia e a temeridade, o decantar do bom senso, que é indispensável em uma atividade como a nossa, que tem em sua lide a permanente avaliação de riscos e benefícios. A humildade é a capacidade de saber ser do seu tamanho, nem maior nem menor.
é fundamental para que possamos ter a continuidade do aprendizado de uma ciência magnânima, mas tão limitada e de verdades efêmeras. Bem representada a virtude da humildade na figura de Carol Wojtyla, por ter nos deixado como última e silenciosa encíclica a recusa à internação nosocomial, com a permanência em casa, aguardando a sua passagem entre os seus em paz e com dignidade, sem se submeter à tortura ou tratamento degradante, sem querer prolongar a vida sem razão de ser, para além da vida. E a piedade é distante, a humildade, a compaixão é distante da piedade, muito distante. A piedade é negligência, a compaixão é diligência, é o compartilhamento da dor do próximo, na acepção de doença como veículo de um pedido de atenção e de amor. E a justiça ultrapassa o campo da equidade, alcança o da luta por uma qualidade de vida razoável para todos, essencial para a paz, particularmente nos tempos de hoje, de uma sociedade do medo, dos que não dormem porque não comem e dos que não dormem com medo dos que não comem, dos sem terra e sem teto e dos com teto e com medo, em conflitos determinantes de transformação do direito à vida em dever de sofrimento. Em síntese, o conselho de Jung resume tudo isto. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é a essência da formação ética do futuro médico. E, por fim, me permitam desejar a todos cada vez mais construções de amizade e conceituar a amizade tomando por empréstimo as palavras de Alice Relose. Amizade é assim, é sentir o carinho, é ouvir o chamado, é saber o momento de ficar calado. Amizade é somar alegrias, dividir tristezas, é respeitar o espaço, silenciar o segredo, é a certeza da mão estendida, a cumplicidade que não se explica, apenas se vive. Desejo a todos os futuros médicos, meus futuros colegas, a construção de muitas amizades, de muito sucesso e paz em sua vida profissional e pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. A fala do nosso presidente, doutor Carlos Vital. E, dando sequência já às nossas atividades, eu encerro essa mesa com a entrega dos certificados ao nosso presidente, ao acadêmico Lucas, representando aqui os acadêmicos todos presentes. Tá? E gostaria já de chamar para a próxima atividade, que será a palestra Ensino Médico e a Importância do Código de Ética dos Estudantes, para presidir a mesa, o nosso primeiro vice-presidente, doutor Mauro Luiz de Brito Ribeiro.